E agora a gente vai falar sobre investimento estrangeiro no Brasil, que caíram ao menor nível em 20 anos. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o economista Renato Preyer Veloni. Ele é professor assistente do curso de graduação em Ciências Econômicas. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Investimento de outros países, qual é o peso que isso tem em relação à economia do Brasil? Se a gente falar que é pouco, aí muda a conversa, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jeremias? Bom dia. Qual é o peso? Assim, eu acho que dá para a gente fazer uma analogia, Jeremias, pensando como se fosse um motor, né? Um motor ele precisa de combustível para funcionar, a economia também precisa de um combustível para funcionar, é exatamente o investimento. Então, sem investimento, tudo parado. É essa a importância do assunto que a gente está comentando aqui. Sim, mas em relação ao investimento, a gente tem o investimento interno, a gente sabe que o Brasil é um país que a gente tem um mercado consumidor muito grande, mas quando a gente fala de investimento interno, do que a gente está falando? É principalmente China, Estados Unidos, União Europeia, que está deixando de investir no Brasil e essa queda foi muito grande? Exatamente. Os principais investidores são das economias desenvolvidas, né? Estados Unidos e Europa, principalmente. Né? A China, recentemente, se tornou também um grande investidor em outros países. Né? Uhum. Então, o cenário que a gente tem, né, da leitura de 2020 é uma crise que, no contexto atual, é devido à pandemia, né? Mas é normal, em contextos de crise, né, o volume de investimentos no mundo inteiro ele cai. Né? Então o investidor pensa, bom, mas por que é que eu vou investir, né, se toda a economia está contraída, né, se a demanda já tá restrita? Então ele prefere esperar um pouquinho, ele tira o pé aí do acelerador e prefere, né, aguardar um momento mais propício para o seu investimento. Entendi. Agora, a gente está falando aí de uma queda muito expressiva, né? De 24, neste ano, 24,8 bilhões, e em 2019 foram 65, né? Então, assim, acho que é um terço mais ou menos aqui. Então, assim, essa queda se deve só à pandemia, foi global, mas, assim, a gente sabe que para onde vai o dinheiro nesses contextos, assim, de crise, né? E que lição de casa a gente tem que fazer para atrair mais investimento? Boas perguntas. É, Aqui, Jeremias, tem alguma análise parte da análise é global, né? Então, a desaceleração nos investimentos, ela ocorreu em geral, né? No mundo inteiro, caiu 35%. Então, agora tem algo em especial no Brasil, né? Porque para o mundo inteiro a gente tinha um nível assim de investimentos e ele caiu um terço, né? Para a gente foi diferente, para a gente tinha um nível assim, a gente caiu dois terços. Né? Então, alguma coisa em especial a gente tem aqui. Né? Então, a análise nesse ponto, né, é mais de uma conjuntura, né, da conjuntura aí política que a gente tem, né, social, tem muito a ver com a maneira como a nossa sociedade escolheu lidar com a pandemia. Né? Então, se a crise é gerada por uma pandemia, os investidores ficam aí pensando quais países vão sair dessa crise primeiro, né? Ou vão conseguir lidar melhor com isso ou de maneira antecipada. Como o Brasil ficou aí um pouco patinando nessa história de vacina, não vacina, entrou um pouquinho atrasado, né? Então os investidores percebem isso e preferem apostar aí em alguns países em que se tinha esperança que saíssem dessa crise de maneira mais rápida. Agora, politicamente, como é que você vê o cenário? A gente tem aí uma CPI da pandemia e acaba travando, por exemplo, reformas importantes que estão sempre na pauta, mas daqui a pouco vem eleições e a gente sabe que isso vai se arrastando. Então a gente tem a reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, né? Teve a reforma trabalhista, avançou um pouco, mas como é que você vê esse cenário? Como é que o investidor externo vê esse cenário político para o Brasil em relação a essas reformas e o ritmo de andamento delas? Assim, Jeremias, a percepção do investidor ela é ruim nesse ponto, tá? Não é das mais esperançosas, exatamente porque a gente tem um governo aí enfraquecido,
né, para esse ano, e para o ano que vem é um ano já de calendário eleitoral, então o investidor não espera grandes reformas. Tá? Agora, nesse ponto, eu diria até que assim, o investidor já está meio que acostumado com isso, o Brasil é assim, né? Infelizmente, nos últimos, sei lá, pelo menos na última década tem sido assim, essa confusão política, e é por isso que o nosso patamar de investimento estrangeiro ele já é um patamar relativamente baixo, né, ao longo de vários anos. Agora, o assunto aqui da vez, né, o que explica essa queda acentuada especificamente em 2020, foi especificamente essa parte da aposta quais países vão sair primeiro da pandemia. Né? Se é isso que está deprimindo a economia do mundo inteiro, então eu vou apostar aqui quais sairão primeiro. Né? Então, esse foi o assunto da vez. Agora, esse cenário político todo da CPI, as reformas e apostas de que elas não avançarão muito, é um cenário também triste que a gente tem aqui, poderia alavancar, sim, se a gente conseguisse superar esse tema, a gente teria aí um patamar de investimento externo muito superior ao que a gente teve, não só em 2020, mas teve em toda essa última década, por exemplo. Pois é, a questão da vacinação impactando diretamente aí na questão da economia, conforme você traz. Onde que o investidor externo gosta de investir no Brasil, principalmente nesse cenário? A gente tem ouvido falar aí da Selic mais baixa, então assim, agora vamos ter que trilhar para o empreendedorismo, outros caminhos, porque investir no Brasil para obter lucros, porque a Selic, a taxa está bem alta, você podia até explicar para a gente, mudou um pouco esse cenário. Eu queria saber essas duas coisas. Onde é que o investidor externo costuma investir no Brasil e esse cenário, o que está mudando com taxa Selic tão baixa? Não, legal. Vamos falar antes aqui da Selic, porque é um ponto primordial para entender a cabeça do investidor, né? Bom, para o investidor, ele pode pegar o seu dinheiro e simplesmente emprestar para o governo, né? Isso é entendido como algo de baixo risco. Uhum. Ou se ele achar que, bom, esse retorno, né, esse empréstimo vai me render muito pouco, então, se estiver rendendo muito pouco, ele vai querer pegar o dinheiro dele e, né, entrar na economia real, como a gente diz, né? Abrir uma fábrica, abrir mais uma loja, enfim, né, alguma atividade aí empresarial. A Selic no Brasil estava 2% ao ano, então isso estimulava muito, né, os empreendedores a falar, cara, eu vou pegar meu dinheiro, esperar um ano inteiro para ganhar 2%. Talvez seja melhor, né, eu investir aqui na parte produtiva aí da economia. Então esse era um contexto, é um contexto que está mudando agora, né? Recentemente aí o Banco Central tem elevado as taxas de juros, a gente já está agora num patamar de 4%, é esperado que chegue a 6% ao final do ano. Ainda assim, tá elevando essa Selic, mas ainda assim 6% é um nível considerado muito baixo para um investidor. O investidor ele vai continuar preferindo abrir uma fábrica, uma indústria, ou praticar comércio, abrir uma loja, né, para almejar aí um retorno bem superior a isso. Tá? Então, esse é o contexto de Selic, o ambiente continua bom para investir na economia real. Agora, você comentou do investidor externo, né? O que será que ele poderia encontrar de vantajoso aqui, né? O que lhe atrairia para investir no Brasil? Apesar de toda essa confusão política aí que a gente está acostumado, tem um mercado consumidor muito relevante, muito relevante. Então, a gente tem, né, as empresas, principalmente as multinacionais, pegar aí, sei lá, Unilever, empresas de fertilizante, Coca-Cola, todas as multinacionais, chinesas, europeias, americanas, né, elas se interessam por esse mercado consumidor. Então, para eles é interessante de quando em quando vir aqui abrir, né, o grupo Casino, abrir um supermercado a mais, a Unilever lançar um novo produto aqui, aquela fábrica de fertilizantes estrangeira abrir mais uma unidade fabril. Então, são esses os investimentos, né, que o estrangeiro aí fica de olho no Brasil, tem um mercado consumidor que não é desprezível, então ele quer atuar. Muito bom.
A gente tem dois aspectos. Olhar pelo aspecto de quem quer investir e olhando pelo aspecto do Brasil, que bons investimentos, que investimentos são bons para o Brasil. Existe alguma questão de valor agregado? Porque assim, a gente toda hora ouve falar assim, vai fabricar iPhone no Brasil, né? Isso eu ouvi umas 3, 4 anos atrás, né? Daqui a pouco, não, a fábrica não vem mais para cá, né? Por quê? Porque é difícil, tributo, um monte de problema. A gente tem a China, né? Que, eu não sei, às vezes fabricar, até os Estados Unidos preferem fabricar muitas coisas na China, né? No último governo americano isso alterou um pouquinho, mas enfim, né? Que tipo de bom investimento a gente pode atrair? A gente tem aqui um agronegócio forte, né? Mas você acha que ainda falta investimentos? Dá para se falar em valor agregado, investimentos também? Investimento de boa qualidade que a gente pode, enfim, ao mesmo tempo acelerar nossa educação, acelerar nossos processos. A gente teve um caso, por exemplo, de um grande porto no Brasil, que se dizia que se traria tecnologia para cá. Então, nossos engenheiros aprenderiam e ensinariam também toda uma tecnologia israelense, né? Então, assim, eu estou querendo dizer no sentido da gente agregar valor nesses investimentos. Existe isso ou não? Não, existe, com certeza, Jeremias. Inclusive, esse é um dos principais aspectos, né, que são viabilizados pelo investimento estrangeiro. Né, porque geralmente o investimento estrangeiro ele vem não só com o recurso financeiro, né, ele vem também trazendo aquela tecnologia que é de fora para ser aplicada aqui. Né? Então, tem toda aquela parte técnica que é aportada, né? O mercado vai contratar a gente aqui e mão de obra especializada, geralmente. O investimento estrangeiro aqui direto, ele tem sido bastante representativo, principalmente nos setores de petróleo e gás. Né? Então, são setores que exigem uma mão de obra muito qualificada, que tem um entorno aí, né, nessa indústria, né, de impactar a indústria naval, até mesmo a distribuição de combustíveis, né, que então se alastra para um continente inteiro. Se eu produzo mais, eu tenho que distribuir mais. Então, eu estou falando, inclusive, de contratar um funcionário mais naquele posto de gasolina lá no sertão. Tá? Então, olha como esses investimentos ali na base, né, se alastram aí por toda uma economia. Agora, sobre o investimento aí em setores com valor aí agregado maior, esse é um ponto que não há perspectiva de mudar tanto assim no curto prazo, tá? Porque o Brasil ainda não é competitivo, né, nas indústrias aí mais dinâmicas, né, de serviços tecnológicos, por exemplo. Então, a gente não espera aí alguma grande revolução aí no curto prazo nesse sentido, mas certamente esse investimento ele caminha, ele ruma nesse sentido, tá? Só que aí a passos lentos a gente não pode ficar aí tão empolgado e achar que vai ter uma virada aí geral, tá? Muito bem. Quero agradecer bastante Renato Preia, economista, que colaborou aqui com o Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado, Jeremias. Valeu. A gente que agradece. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.